Não é Deus que vai falar para o monte que está na sua vida. Não é. É você que fala para o monte. É você que dá ordem aos problemas por meio da fé em Deus. É você que dá ordem aos problemas por meio da autoridade que Deus te deu. É você que se posiciona diante do monte. Monte, ouça a voz do Senhor, fora. Cessa. Bom dia, com alegria, com vitória, com vida de Deus, com renovo, com sucesso. Sejam bem-vindos ao nosso devocional de Exército de Transfigurados no Senhor. O Senhor está cuidando de você, Ele cuida de você. Em nome de Jesus, tá bom? Eu lembrei de um louvor aqui. Tão lindo. Daquele J Neto, não sei se é da sua época, né? Só a presença de Jesus na minha vida. É lindo demais. E nessa manhã, enquanto eu orava, eu vi uma mulher, né? Não era uma moça, era uma mulher já. Uma mulher que chorava muito, né? E dentro dela, ela com uma sensação muito forte de rejeição, de abandono. Eu não sei o que você passou, eu não sei o que você tem vivido, mas Deus te trouxe aqui nessa manhã para que você se sinta amada, cuidada, para que você possa receber o colo do seu pai, que você receba o consolo do seu pai, que você permita que ele enxugue as suas lágrimas, tá bom? Muitas vezes, queridos, na nossa jornada, e eu já me senti assim, rejeitada, abandonada, ao ponto assim de realmente desespero, sabe? E como isso é desafiador. E quando eu era criança, na minha casa tinha um quadro. Aquele quadro, ele foi muito marcante na minha vida. E isso é muito interessante porque as nossas memórias da infância, elas geram crenças de vida e de esperança, mas elas também podem gerar crenças de desesperança e de limitação, tá? E quando eu era criança, tinha esse quadro e involuntariamente eu li aquele quadro todos os dias. Era automatizado, eu bati o olho no quadro, eu leio o quadro, eu já falei que eu vou comprar um quadro desse, eu não comprei ainda. Eu preciso comprar um quadro desse para ter na minha casa, porque foi algo muito poderoso. E o nome do quadro era Pegadas na Areia. Pegadas na Areia. E no quadro contava uma história. E contava assim: nessa noite eu tive um sonho. Sonhei que eu estava andando na praia com o Senhor. E que na praia passava um telão. E lá passavam os momentos da minha vida. Só que durante aquela história era contada, eu observei que enquanto eu passava os momentos mais difíceis na minha vida, ao invés de 2 pegadas na areia, tinha apenas uma. E quando eu olhei a única pegada na areia, eu fiquei triste e eu questionei ao Senhor. Senhor, por que nos momentos mais difíceis da minha vida tem apenas uma pegada na areia? Senhor, por que o Senhor me abandonou nos momentos mais difíceis da minha vida? E o quadro dizia assim que, na verdade, nos momentos mais difíceis da vida daquela pessoa que estava sonhando, ele foi carregado nos braços. E aquele quadro marcou minha vida, marcou minha história. Ele é um quadro que vira e mexe eu lembro da história que estava escrita ali, porque nos momentos mais difíceis, queridos, Satanás ele vai tentar vir e dizer para você
que Deus não está vendo, que Deus não está com você, que as coisas não vão mudar, que você tá sozinho, que você não é amada, que você é rejeitada. E provavelmente é nesses momentos mais difíceis, exatamente nesses momentos, aonde Deus nos coloca no colo, aonde Deus cuida de nós. Só que muitas vezes a dor cega você. Por isso que quando eu tô lidando com pessoas com extrema dor, a primeira coisa que eu arrumo pra ela é tirar os olhos da dor e ajudar alguém que tá com mais dor do que ela. Senão você vai ajudar. Ah, mas papai, eu não tenho condição de ajudar. Vai ajudar. Vai ajudar. Eu não tenho condição física, psicológica. Vai ajudar. Vai ajudar por quê? Porque tira o olho da dor. E tem pessoas que estão cegas. A dor cegou. A dor gerou cegueira. Ao ponto de não conseguir ver o zelo de Deus, o cuidado de Deus, a bondade de Deus. E eu quero dizer pra você que realmente tem dores que são dilacerantes, terríveis. Mas eu quero dizer pra você que Deus continua sendo bom. A bondade de Deus, ela não muda. Ela é imutável. E Deus continua sendo bom. Deus continua sendo bom. Nessa manhã eu quero ensinar pra você a respeito de fé, tá bom? Marcos 11, versículo 22. A gente tem recebido muitos pedidos de oração e eu quero te ensinar um pouquinho nessa manhã a respeito de fé. Marcos 11, versículo 22, diz assim, 22 em diante, respondeu Jesus: tenha fé em Deus. É fé nas circunstâncias, é fé no banco, é fé nas pessoas, não, tenha fé em Deus. Pronto, já pega essa chave aqui. Alguém pediu, irmã, uma porta aí, eu não sei se é na área de pedagogia, mas alguém pediu sim oração por uma porta de emprego. E tava alguma coisa pedagoga, mas eu não sei se é na área de pedagogia. Respondeu Jesus: tenha fé em... Ó, Helenice pedagoga. Ela falou sim, claro. Glória a Deus. Eu creio, Helenice, no poder de Deus na sua vida. Tenha fé em Deus, e eu lhes asseguro que se alguém disser a esse monte, levanta-se, atire-se no mar, e não duvidar no seu coração, crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creia que já receberam, e assim lhe sucederá. E assim lhes sucederá. Espírito de Deus, fala conosco nessa manhã. Ministra os nossos corações. Abre os nossos olhos. Nos leva para um lugar mais alto, assentado em lugares celestiais contigo. Abre os nossos olhos. Nos ensina a adentrar na quarta dimensão. Pai, em nome de Jesus. Senhor, que nós possamos ser aqueles que trazem à existência as coisas que não são como se já fossem. Aqueles que se posicionam em fé. Senhor, nos ensina nessa manhã. Ministra aos nossos corações. Nos leva para um novo nível na tua presença. Eleva-nos, ó Pai. Nos ensina. Nos ensina a acreditar. Tira do nosso coração nessa manhã toda a incredulidade. Nos leva para esse lugar de uma fé inabalável. No nome de Jesus. Amém? E amém, e amém. Só abrir aqui a minha cachorra que tá batendo na porta. Você acredita num negócio desse? Pronto. Ó, essa palavra, ela é autoexplicável. Essa palavra é muito, muito, muito poderosa. É impactante. E a prática, presta atenção, em nome de Jesus.
A prática dessa única palavra aqui. Se você, a partir de hoje, lê essa palavra. Se a partir de hoje você internalizar essa palavra. Se a partir de hoje você declarar essa palavra. Se a partir de hoje você acreditar no que está aqui, ó, nessa palavra que nós lemos agora, toda a sua vida, toda a sua história, tudo que você precisa para cumprir o seu chamado, o seu propósito nessa terra, vai se cumprir na sua vida. Você só precisa colocar isso aqui, ó, em prática. Você só precisa colocar isso aqui para funcionar. É tão simples, tão poderoso, mas presta atenção. As pessoas, queridos, elas vivem aquilo que elas acreditam. Durante muitos anos da minha vida, muitos anos, eu fui educada debaixo de uma estrutura de religião que minava a minha fé. Olha que coisa louca, né? Negócio doido, que eu não consigo crer que... Eu tenho que crer porque eu vivi, né? Mas um ambiente religioso que minava a minha fé. Que fazia com que eu não acreditasse. Que loucura. E tem muita gente, queridos, que pregam contrário à fé. Que pregam, né? Que pregam um evangelho que não é o poder de Deus. Que não existe manifestações. Que isso aí cessou lá com os apóstolos. E, infelizmente, essas pessoas, elas creem que cessou com os apóstolos os milagres, que não tem mais esse mover, que Deus não opera mais dessa forma. E o que elas vivem? Uma religião vazia, morta, morna, estagnação. E nenhum tipo de manifestação do poder e da glória de Deus. Só que quando você acredita no que a palavra de Deus está dizendo, você começa a ver essa palavra de Deus manifesta sobre a sua vida. A palavra que vai funcionar para você é aquela que você acredita. Anota isso aí para você não esquecer. A palavra que funciona para mim é a que eu acredito. Quais são as suas crenças? No que você acredita? Porque aquilo que você acredita é o que tem funcionado para você e é o que tem gerado os resultados da sua vida. Todos os resultados que você tem hoje é porque você crê, acredita piamente em cada um desses resultados. Quem vive debaixo de um lugar de escassez, de falta, de necessidade, porque ela crê, ela acredita. Porque, queridos, quando você entra nesse lugar de ter fé em Deus, a palavra, ela é muito clara. Eu lhes asseguro que se alguém disser esse monte, e esse monte aqui fala de montes que muitas vezes chegam na nossa vida. Muitas vezes chega um monte da enfermidade, o monte da pobreza, o monte da escassez, o monte da dívida, o monte do problema do casamento, o monte das guerras emocionais. Eu nunca vi tanta guerra emocional em toda a história da minha vida. Eu nunca tinha visto tanta gente doida, tanta gente desequilibrada, tanta gente que não quer viver mais, tanta gente que quer tirar a própria vida. Nunca se viu tantas pessoas depressivas, ansiosas, com síndrome do pânico, com medo, É um monte. É um monte do desequilíbrio emocional. E quantos montes, queridos, estão na nossa frente? Quantos montes estão na nossa vida? E nós estamos dizendo para Deus, Deus tira o monte. Deus tira o monte. Deus dá um jeito no monte. Deus arranca o monte da minha vida. Só que Deus está dizendo assim, tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. Em outra tradução, diga, tenha fé de Deus. Uma fé inabalável. De acreditar que o seu monte não é maior do que Deus. E nós pedimos a Deus que arranque os nossos montes. E Deus está dizendo assim, se alguém disser a um monte, primeira chave, pega esse negócio. Pega essa chave aqui. Você fala com o monte. Ó,
Pelo amor de Deus, pega isso aqui. Não é Deus que vai falar pro monte que tá na sua vida. Não é. É você que fala pro monte. É você que dá ordem aos problemas por meio da fé em Deus. É você que dá ordem aos problemas por meio da autoridade que Deus te deu. É você que se posiciona diante do monte. Monte, ouça a voz do Senhor, fora. Cessa. Seja lançado no mar. Fora da minha vida. E quantas vezes, queridos, nós estamos orando para que Deus dê ordem para os nossos montes? Quantas vezes tem anos e anos e anos e anos e anos que você está diante do mesmo monte? Tenha a fé de Deus. Porque se alguém disser a este monte, levanta, se atira no ar. Eu não duvido no meu coração. Acontecerá. Aquilo que eu estou dizendo vai ser feito. Só que existe uma guerra interna. E uma das maiores guerras que nós vivenciamos se chama a guerra da incredulidade. A guerra da incredulidade. Que grita, Deus não vai fazer. Não vai dar certo. A porta não vai se abrir. Seu casamento nunca vai ser restaurado. Seus filhos, meu Deus, tudo perdido. Finanças, você vai passar a vida na pobreza. E você começa a procurar versículos que amparem e que deem suporte para a sua incredulidade. Quantas pessoas estão buscando versículos e base bíblica para dar suporte, gerar base para a sua incredulidade? A palavra de Deus diz que Jesus, ele foi numa cidade onde ele foi criado, onde ele passou a infância dele, chamado Nazaré. E lá naquela cidade, as pessoas começaram a olhar para Jesus e dizer assim, isso não é o filho de Maria e de José, carpinteiro, menino, que morava aqui do lado, brincava com a gente? Você lembra? Jesus, moço. Jesus, que era aqui da cidade. Que nada, tu acha que ele faz milagre nenhum? E a palavra de Deus diz, queridos, que Jesus foi impedido. A palavra de Deus diz que Jesus foi impedido de operar milagres em Nazaré. Não é que ele não queria. Não é que ele tinha mudado. Não é que Jesus estava indisponível. Não. Ele foi impedido. Olha o poder da incredulidade. Ela impede a ação de Deus na nossa vida. A incredulidade impede o agir de Deus na nossa vida. A incredulidade te impede de viver um milagre. A incredulidade te impede de dar passos na direção do plano, do projeto, do propósito de Deus para você. A incredulidade, ela aprisiona você em um lugar de questionamento. Por que, Deus? Tudo é difícil para mim, nada dá certo. Quantas pessoas vão passar uma vida inteira questionando? A incredulidade te leva para esse lugar do não milagre. O Deus vivo, o Rei da Glória, o Todo-Poderoso, o Jesus, o Cristo, o Filho de Deus estava em Nazaré. A palavra de Deus diz que por onde ele passava, por onde ele passava, tinha milagres, tinha prodígios, tinha maravilhas, tinha cura, tinha ressurreição, poder de Deus, manifestações, glória, por onde ele passava. Teve pessoas que ele nem orou, como a mulher do fluxo de sangue. Ele nem orou. Ela falou, se eu somente tocar na orla de Jesus, eu vou ser curada. Aí ela consegue tocar. Ele fala, sai de poder de mim. O Filho do Deus vivo, encarnado na terra. Mas ele entra num ambiente onde ele é questionado.
aonde ele é desprezado, aonde ele não é reconhecido, aonde não acreditam nele, aonde a incredulidade impera. E por conta disso, ele não pôde operar milagres em Nazaré. Não pôde. Talvez, queridos, você que entrou aqui nessa manhã, você tem impedido o agir de Deus na sua vida, com seus questionamentos, com as suas perguntas tolas. Por quê? Tudo é difícil para mim. Quem sabe você tem impedido o agir do Espírito de Deus, do mover de fé, de ousadia, por conta da incredulidade, por conta dessa voz interna que diz para você, não, nada vai acontecer não. Não, é muito difícil, nada dá certo, a porta não vai se abrir. E você não dá passos. Você fica estagnada, paralisada. A incredulidade paralisa. A incredulidade estagna pessoas. A incredulidade é matadora de propósito. A incredulidade, ela mantém pessoas aprisionadas. Sabe por quê? Porque sem fé, é impossível agradar a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. E o evangelho que funciona para você é no que você crê. Ah, queridos, eu creio no evangelho do poder de Deus. Eu creio no evangelho que cura, que salva, que liberta, que transforma, que enriquece, que prospera, que ressuscita. Não creio nesse negócio que você não vive nada. Que entra um ano, que sai o outro ano e nada acontece. Eu não creio no evangelho que você ora e não tem manifestações do poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus. É a manifestação da glória de Deus na terra. Quando você, querido, se manifesta aqui na terra, o céu reage à sua manifestação. Que nessa manhã, na autoridade do nome de Jesus, todo espírito de incredulidade, isso é um espírito, isso é um demônio que vem para atuar, faz uma guerra na sua mente e diz, não acredite. Quantas pessoas têm medo de acreditar e se frustrar? Ah, eu não vou acreditar não, porque se não acontecer, incredulidade, amarrando você. Crê. Tenha a fé de Deus. Eu lhes asseguro, se alguém disser a este monte, levanta, se atira no mar, não duvidar no seu coração. Comece a falar hoje com os montes que estão diante de você. Tem pessoas que falam assim, ah, não pode dar ordem não, você não pode dar ordem para Deus. Tem gente que é doido, quer dar ordem para Deus. Povo doido. Não é ordem para Deus não, quer dizer, você dá ordem para os problemas. Você dá ordem para a dificuldade. Você dá ordem para os montes. O monte da enfermidade. O monte da pobreza, o monte da falta, o monte da guerra. O monte do desequilíbrio emocional. Você dá ordem para essas coisas. Para Deus, você adora, você clama, você pede sabedoria, autoridade, discernimento do Espírito. Para Deus você tem comunhão com Ele. Mas para o monte, mas para os problemas, eu quero te dizer, enquanto você tolerar o problema na sua vida, ele não sai. Enquanto você tolera os demônios na sua casa, ele vai continuar aí. Enquanto você tolera a porcaria de vida que você vivencia, enquanto você tolera o lugar onde você se encontra, você não sai dele. O céu não age, queridos, ele reage. Reage às nossas ações, às nossas atitudes, à nossa postura, o nosso posicionamento, às nossas falas. E a palavra continua dizendo, portanto eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, repete comigo em nome de Jesus, tudo. Tudo, aqui não está falando de uma coisa ou de outra. Outro dia eu fui na casa de uma pessoa, em um processo de escassez, de dificuldade. E ela começou a justificar a escassez, a falta, pela palavra. E ela pegou base bíblica para continuar na falta, na pobreza e na escassez. E o que acontece? Ela vai permanecer lá. Ela vai permanecer lá. Naquele lugar. Andando em círculos. Sem conseguir uma vida nem o básico. Porque
aquilo que eu acredito. É exatamente isso que eu experimento, que eu vivencio. No que você acredita? No que você acredita? Tudo o que pedir em oração, crendo que já recebeu, assim será feito. Às vezes eu começo a orar e o espírito de incredulidade, ele começa a falar comigo. Falo, cala a boca. Não se mexe na minha oração, não. Eu não tenho que convencer Deus, queridos. Muitas vezes eu preciso me convencer. E eu falo que eu oro até entrar em um lugar de convicção. E eu vou dizer pra você, quando eu entro nesse lugar de convicção, ninguém me tira essa convicção, porque meu pai falou. Quando eu entro nesse lugar de convicção, meu Deus, eu oro até entrar na convicção. Porque depois que eu entro na convicção, acabou. Eu começo a celebrar, comemorar tudo o que pedires em oração, crendo que já recebeu, já recebi. E se eu já recebi, eu fico com a cara de pinóia, de morta-viva? Não. Se eu orei, se eu acredito que eu já recebi, qual é a minha postura? Qual é o meu comportamento? Celebração, adoração. Pai, eu te louvo. Eu te agradeço, eu exalto o teu nome, porque eu já recebi. Obrigado, Senhor, é meu. E quantas vezes as pessoas riram por aquilo que eu já estava agradecendo? Eu vou te contar, pra gente terminar, uma situação que eu vivi na prática, que eu tô te falando. Eu tenho muitas. Mas enquanto eu tô pregando aqui, eu tô pedindo ao Espírito Santo, qual das histórias eu conto nessa manhã? Quais dos testemunhos eu conto nessa manhã? Por quê? Eu quero que o Senhor me oriente, me fale, me direcione, para que esse testemunho possa gerar vida na vida dessas pessoas. Porque muitas delas não precisam do agir exclusivamente do Senhor. Muitas delas precisam se mover em fé. Queridos, a fé, ela não é estagnada. Tem pessoas que falam, estou esperando em Deus, pastor. Ah, eu preciso de um emprego e eu estou esperando em Deus. Queridos, quem precisa de um emprego? Você precisa levantar todo dia. Seu emprego é procurar emprego. É pedir, Deus, me dá ideias criativas para eu alcançar essa porta. De que maneira eu vou agir hoje? Hoje, quando eu levantei de manhã, a gente levanta com alegria. Mesmo quando eu não quero. Alegria! Eu levantei de manhã, eu já tive uma ideia. Pã, deixa eu anotar essa ideia. Estou esperando em Deus. E muitas vezes nós precisamos agir guiados pelo Espírito de Deus. O céu não age, reage às nossas ações, às nossas atitudes, às nossas orações, reage às manifestações que estão aqui, às declarações. Eu declaro porque eu creio que os anjos do Senhor estão trabalhando em meu favor. E eu digo, monte fora, saia. E eu visualizo o anjo vindo, tirando um monte, indo embora. Você sabe para que Deus colocou a imaginação em você? Você já pensou nisso? A imaginação é uma maneira que Deus colocou em você para que você criasse a sua realidade. A imaginação não é à toa. Só que como que as pessoas estão usando a imaginação? Para criar a realidade poderosa de Deus para a vida dela, para acreditar, para ter fé. O que ela está usando a imaginação dela? Para ter medo. Para gerar dor, tristeza, angústia, aflição, para ficar lá no passado, para remoer mágoa. É para isso que as pessoas têm usado a imaginação. Só que não foi para isso que Deus nos deu. Foi para criar nossa realidade, para manifestar a fé na prática. A fé fala, queridos, a fé ouve, a fé anda, a fé caminha, a fé não é estagnada. Se você está em estagnação, a única coisa que você não tem é fé. A fé se move. Quando você está na oração, se você observar, é oração. Você ora e age.
Deus fala, você pratica. Deus fala, você pratica. Deus fala, você pratica. Palavra em ação. Vou contar o testemunho. E vamos terminar. Alguns anos atrás, nós estávamos entrando no ramo de transportes. E no ramo de transportes, caminhão é muito caro. E a gente sonhou em ter uma carreta. Na época, uma carreta custava uma média de 500 mil reais. Eu não tinha nem 1.000, nem 5.000 e nem nada. Mas eu tinha um sonho. I have dream. Eu tinha um sonho. E eu tinha um Deus todo poderoso, o Rei da Glória, do ouro e da prata. E eu, meu marido, os meus filhos, entramos em concordância. A oração da concordância. E nós estabelecemos as nossas metas em família e a meta era comprar a carreta. Financiada, mas comprar essa carreta. E nós começamos a orar pela carreta. Começamos a orar, começamos a profetizar, começamos a declarar. E eu peguei um monte de foto da carreta que eu queria. E que meu marido queria, que era uma Scania branca. Que quem entende de carro, de transporte, sabe que é uma das marcas mais caras e mais poderosas que tem a Scania. E eu gosto do bom, do excelente. E eu peguei desenhos de revista de caminhão. Quem trabalha com transporte tem essas coisas em casa. E eu comecei a pregar em todas as paredes. Por onde você ia na minha casa, tinha uma Scania branca. E eu dizia, em nome de Jesus, eu via ela chegando. Eu via ela chegando no pátio. Eu via a gente indo buscar, ligando. Eu via dentro, eu via tudo. E então, dentro desse contexto, eu comecei a fazer a documentação para poder financiar essa carreta. E eu fiz a documentação 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 7 vezes, 8 vezes, eu não sei nem quantas. Eu vou ser verdadeira para você. Foi tantas vezes que eu fiz a documentação e eu fui colocando em todos os bancos, em todos os tipos de possibilidades que existia nesse país. Não sei o que Nordeste, tudo que Finame, tudo que existia de possibilidades, eu fui colocando. Eu fiz em todas as concessionárias, Iveco, Volks, tudo que tinha possibilidades eu fiz. E eu fui dando passos. Eu, meu esposo e os meus filhos orando e dando passos. E as pessoas riam, faziam chacota, faziam piada. Porque aquilo é como alguém que ganha R$1.000 e quer comprar um negócio de 500 mil. Pensa bem. Hoje é mais de 1 milhão e pouco um trem desse. Só pra você ter ideia. E olha só. Eu comecei a orar. E o Espírito de Deus me deu a convicção. Um dia eu fui no encontro servir. Enquanto eu tava no encontro, eu caí no poder. Se você acredita ou não, não tem problema. Eu acredito, eu caí no poder. E nesse cair no poder, Deus me deu uma visão. Eu fazia assim com a mão. E Deus colocava na minha mão a carreta. Depois disso, Deus utilizou um profeta em uma cidade próxima, um homem que a gente não conhecia. E o profeta falou bem assim com o Luciano. Deus mandou te entregar uma coisa. Abre a sua mão. Aí ele abriu a mão e ele falou assim, aqui ó, a chave da Scania. O cara não sabia de nada, pronto. O que gerou em mim? Convicção. Tudo que pedi em oração, crendo que já recebeu. O que é já recebeu? Convicção. Queridos, eu tinha convicção. Convicção. Ninguém me tira a convicção. Aí o que aconteceu? Presta atenção. Eu colocava um currículo, 2 currículos, 3 currículos, é cadastro, não é currículo. E todos eles, eu recebia não. Eu não contabilizei a quantidade de nãos que eu recebi. Só que eu tinha o quê, queridos? Convicção, que ninguém me tirava. O meu Deus me deu. O meu Deus me deu. O meu Deus me deu. E quem tira, queridos, aquilo que Deus deu? Qualquer pessoa no nosso lugar
teria voltado atrás, desistido, não vivenciado o milagre. Tem pessoas, a porta fechou, não é de Deus. Às vezes não. Paulo disse, apareceu uma oportunidade, mas tem muitos adversários. Tem uma porta, mas tem muitos adversários. Quantas vezes diante de uma porta você desistiu? Diante de um milagre. E o primeiro não que você recebeu, você desistiu. Incredulidade. Não. E eu lembro uma coisa que marcou muito. Muito. Eu ia levar o cadastro, aí tem aquele processo de... que eles fazem todo o cronograma lá e eles mandam a resposta pra você. E eu ia no banco. E aí, quando eu chegava, meu filho falou assim, e aí, mãe, como é que foi? Gente, eu lembro detalhes. Eu pulava, eu gritava, eu comemorava. Aí meu filho, mãe, aprovou a carreta. Eu falei, ainda não, mas eu já tô comemorando. Eu acreditei, queridos, antes de ver. Eu acreditei que já era, quando ainda não tinha acontecido. Fé é a certeza, a convicção daquilo que eu espero, mas eu não vejo. Eu ainda não tinha visto. Ela ainda não tinha chegado. Todos os cadastros, todos os nãos foram comemorados. Foram. Eita glória, Deus é bom. Eu dava aquele salto de comemorar. Quem é boa sou eu. De celebração, quem é boa sou eu. Pulava nas costas do meu menino e rodava e gritava. Mãe, já aprovou. Não, ainda não. Lá pra eles não. Mas Deus já entregou. Deus já deu. Deus já fez. Eu quero dizer pra você. O sim chegou. O sim chegou. A carreta chegou. Ela trabalhou um monte de anos. Paguei cada centavo dela. E ela se transformou em um testemunho tão poderoso. Porque tudo aquilo que você pedir em oração, crendo que já recebeu, assim será feito. Então, em nome de Jesus, que você hoje saia daqui, não para permanecer em um lugar de incredulidade. Tudo é possível para quem crê. Tudo é possível para quem acredita. Talvez você esteja aqui para começar do zero, do nada. Eu quero dizer para você, o nada com Deus é tudo. Ele pode, do nada, aqui hoje, te dar uma ideia para você sair do lugar. E nunca mais você retornar para esse lugar onde você está. A fé fala, a fé ouve, a fé caminha, a fé dá passos, a fé declara, a fé se posiciona. A fé é prática, a fé não é estagnada. Então, em nome de Jesus, eu não sei qual é o monte que está estabelecido aí. Se é o monte da enfermidade, se é o monte da pobreza, se é o monte da escassez, se é o monte das doenças emocionais, se é o monte de uma família destruída. Qual é o monte que está diante de você? Mas a partir de hoje, você vai dar ordem para os montes. A partir de hoje, você vai se levantar desse lugar. A partir de hoje, você vai crer no impossível. No impossível. Você vai se posicionar. E eu quero que você pegue essa palavra. Se você tem problemas com incredulidade, eu quero que durante 30 dias, presta atenção que eu vou te dizer aqui. Eu vou te orientar. Durante 30 dias, eu quero que você não apenas leia. Eu quero que você escreva. Marcos 11, do 22. Eu quero que você leia até o 26. Porque até o 26 tem uma chave. Tem pessoas que elas não recebem, porque elas estão travadas pela falta de perdão, pela mágoa. Isso aqui é uma trava no reino espiritual. Isso aqui é um bloqueio no reino espiritual. Eu quero que você, além de ler 30 dias, você escreva isso aqui, para que uma nova conexão neural se forme dentro de você. Creia, acredite. E eu quero mais, eu quero te passar um livro para você, vai ouvir lá em audiobook, lá no YouTube. Ouça ainda esse final de semana
O vinho novo é melhor. Você vai ouvir esse livro. Ele tem muitas passagens de fé. É incrível. Ele é incrível. Ele é poderosíssimo. E ele vai mexer com você. Marcos 11, do 22 ao 26. Rosemary. Tá bom? Isso é poderoso, não é, Gleice? Não é, Cleidiane? Cleide, quer entrar 5 minutos para você contar seu testemunho bem rapidinho? Porque eu acredito que você pode ajudar pessoas. Quer, sim ou não? Porque você sabe, né? O povo aqui tem dia que não quer, não tá arrumado. Põe um filtro, minha filha. Não tá arrumado, põe um filtro. Cadê Cleidiane? Esse livro é muito bom, muito bom. O vinho novo é melhor. Ouça lá no YouTube. Vai ser muito, muito poderoso. Que livro. Que livro poderoso demais, 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 demais. Vai fortalecer a sua fé. Tá bom? Então vamos orar? Vamos agradecer a Deus essa manhã? Pai, nós oramos, queremos te agradecer por essa manhã. Obrigado por essa palavra de fé. Obrigado, Senhor, porque eu sei que tem pessoas que estão aqui e que estão com diversos montes à sua frente e que não conseguem, Senhor, se libertar desses montes. Montes de falta de necessidade, montes de enfermidade, montes de desequilíbrios emocionais, montes diante de rupturas no casamento. Senhor, problemas, dificuldades, estão diante, Senhor, de barreiras, empecilhos. E hoje essas pessoas precisavam de uma palavra de fé, de esperança. Senhor, e que nessa manhã o Senhor possa revestir cada pessoa que se encontra aqui com uma fé inabalável, com a fé de Deus, com uma fé indescritível, de crer, de ter convicção, mesmo que pareça impossível. Pai, em nome de Jesus, que nessa manhã, aqui nesse lugar, portais celestiais se abram para mover sobrenatural do Senhor. Que através dessa palavra, Marcos 11, ó Deus, que vidas aqui, Senhor, comecem a gerar processos de transformações tão poderosos. Que dentro desse lugar, eles possam começar a ver o reagir do céu na direção de cada um deles. Que eles possam acreditar no evangelho do poder de Deus. De um Deus que fala, que se manifesta, dos anjos do Senhor que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Nós oramos nessa manhã e cremos, Pai, que portas estão sendo abertas nesse lugar. Que oportunidades estão sendo derramadas nesse lugar. E que uma obra poderosa dentro dos corações está sendo feita. E eu oro e te agradeço por tudo isso. No nome de Jesus. Amém e amém e amém.